Como é que ele fez isso? Ele imediatamente assumiu uma pose heróica e brandiu a sua espada. Mas foi tudo instintivo. Assim que percebeu o que acontecia, tentou logo deitar fora a espada, que voou para a sua mão. Lee estava atônito e assustado com o que estava a acontecer. Elizabeth afirmou que o reconhecimento da espada sagrada Alpha não poderia estar errado. Ela tinha finalmente encontrado o herói lendário. Mas havia algo de errado com ele. Os seus poderes mágicos eram tão baixos que até os soldados comuns do exército dela o superavam. Poderia ele estar a esconder o seu verdadeiro poder? Era uma pergunta sem resposta. Então, ela apresentou-se ali, disse que se chamava Elizabeth e que era a rainha demônio mais forte da história. Hoje, ela destruiria o último herói lendário. Começou a lançar um feitiço de poder incrível para destruir este herói miserável com um só ataque. E então Lee, assustado de morte, começou a perguntar-se por que a rainha demônio estava ali. Ele não tinha saído daquele lugar. Ao mesmo tempo, o fiel cão robô começou a ladrar de novo para a rainha demônio. Ainda mais assustado, Lee tentou acalmá-lo, pois pensava que poderia provocar Elizabeth. Com a ajuda da magia do abismo, a rainha demônio deveria ter simplesmente destruído este lugar. 3 ícones enormes apareceram no céu. Enormes meteoros começaram a surgir deles, prestes a destruir tudo abaixo. O assustado Lee finalmente começou a perceber que talvez o sistema estivesse a dizer-lhe que o seu encontro com a rainha demônio era inevitável, mesmo que ele não saísse da aldeia dos novatos. Então, Lee simplesmente atirou a sua espada ao chão e disse que não tinha mais nada a dizer ali. Depois, começou a correr para casa sem sequer tentar fazer mais nada. O seu raciocínio foi o seguinte: sou um novato, mas o chefe final veio até a minha porta, então o que posso fazer se não aceitar o meu destino? E dirigiu-se para a porta sem se preocupar com nada, deixando o seu fiel cão, o robot, para tratar do assunto. Ao ficar à porta, Lee refletiu que talvez devesse até estar grato por este destino. Ao entrar na casa, sabia que não tinha nada a lamentar. Tinha passado tanto tempo feliz aqui. No final, ele só queria voltar a zero com esta casa. E simplesmente trancou-se na sua casa, à espera do destino que Elizabeth lhe tinha reservado. A rainha demônio não entendia de todo o que estava a acontecer. Por que é que ele largou a arma? Por que é que ele não fugiu? Por que é que ele se trancou em casa? E o que significava aquele sorriso estúpido no final? Teria sido uma emboscada dele, e ele era tão forte que não tinha medo dela de todo. Estes pensamentos deixaram Elizabeth louca. Ela gritou que ele era um sacana incrivelmente sorrateiro. Ela estava mais zangada do que nunca. Como era possível que alguém lhe desse as costas assim? Com um sorriso no rosto, ela gritou: morre. Olho canalizou todo o poder da magia para a casa. Grandes meteoros de pedra voaram em direção à pequena casa, e nada parecia detê-los. O cão robô entrou em modo de combate. Começou a medir e a calcular a força do ataque para poder responder com força suficiente para o repelir. Os 3 meteoros gigantes voavam rápido sob a gravidade e impulsionados pela magia, parecendo manchas desfocadas. Mas Wonkai completou os cálculos a tempo e estava pronto para responder. Os módulos de combate com mísseis começaram a surgir do corpo robótico, e num instante, o robô estava em modo de combate. Estava equipado com dezenas de mísseis e outras contramedidas para enfrentar ameaças. Abriu fogo com todas as armas disponíveis, e graças aos cálculos feitos, cada projétil atingiu o alvo. O primeiro ataque foi repelido pelos esforços do fiel cão robótico. Elizabeth gostou do que viu. O herói das lendas não era assim tão indefeso, afinal. Ele tinha uma ferramenta mágica tão avançada na forma deste cão robótico. Deve ser uma batalha lendária. Mas comparado a isso, este cão não era absolutamente nada. E ela ia prová-lo em batalha. Ela começou a preparar novamente um feitiço ainda mais poderoso. Com a ajuda da magia apocalíptica, ela ia destruir toda esta parte do continente. Disse ao cão que tinha perdido o interesse em testar as suas capacidades e que ia acabar com ele aqui e agora. Ela convocou um enorme meteorito de pura energia. Wonkai iniciou os seus cálculos mais uma vez e, assim que os concluiu, preparou-se para tomar uma ação. Ele começou a gerar um pequeno buraco negro. Wonkai ampliou-o até certo ponto e depois lançou-o contra um enorme meteorito de energia. A rainha demônio viu a sua tentativa, mas tinha a certeza de que ele não iria conseguir. E assim o pequeno buraco negro do cão robô caiu nesta bola de energia.
Elizabeth sorriu, confiante de que seriam destruídos com um pedaço da terra. Mas algo estava errado. De repente, a bola de energia começou a dissipar-se sem atingir o objetivo, e então sumiu sem deixar rastro, sem causar dano. A rainha demônio ficou chocada. A sua magia apocalíptica não tinha funcionado. Como poderia ser? Ela não entendia o que tinha acontecido. A sua magia estava quebrada. Isto nunca tinha acontecido antes. Mas havia mais uma pergunta na sua mente. O que estava o herói a fazer dentro de casa? Ela nem conseguia imaginar. Ele estava só deitado na cama, pronto para aceitar a morte, lembrando-se de todos os momentos felizes da sua vida. Surpresa, Elizabeth começou a descer para o chão. Wonkai continuou a ladrar para ela. Elizabeth olhou para o cão robótico com curiosidade. Ela perguntava-se que tipo de criatura. Wonkai estava pronto para a luta e tinha a expressão certa no rosto. Após um momento de hesitação e reflexão, Elizabeth riu. Foi inesperado, mas no final, foi ela quem subestimou o seu oponente. Que irônico! Ela tinha decidido terminar o trabalho manualmente, sem a ajuda de magia. Apenas usando a força física e real que possuía. Elizabeth abriu as asas em preparação para o combate corpo a corpo. Ao aproximar-se do cão robô, ela gritou-lhe para não se orgulhar demasiado, pois antes tinha usado menos de 30% da sua força. Na sua forma aterrorizante, ela avançou como uma bola de morte e medo. A rainha estava certa de que lhe mostraria o verdadeiro terror. O pobre cão assustado não teve outra escolha senão ficar e lutar contra ela. Uma batalha de incrível intensidade estava a ocorrer no quintal da pequena casa. Entretanto, o nosso herói dormia pacificamente há 1 hora. Ele acordou e não entendeu bem o que tinha acontecido. Estaria morto ou não? Olhou à sua volta e ainda estava na sua casa. Lee ficou surpreso com esta reviravolta. Ele levantou-se da cama, sem acreditar que tinha chão firme sob os pés. Tudo parecia tão normal, exceto por uma coisa. Havia um silêncio extraordinário fora da casa. Lee decidiu verificar. Foi até a porta, agarrou a maçaneta e congelou. Um pensamento louco paralisou os seus movimentos. E se a rainha demônio estivesse à espera lá fora? Como um louco, espreitou pela porta, cheio de medo. Diante dele, um campo de batalha, uma batalha recém-terminada. Nuvens de poeira estavam por todo o lado, mas começavam a sumir. À medida que o pó assentava, Lee viu Elizabeth a segurar um Wonkai destroçado. As suas garras estavam a esmagar a cabeça inerte dele. Lee apenas conseguiu gritar o nome do seu fiel amigo enquanto a rainha demônio finalmente destruía o cão robô. Depois, Elizabeth atirou o robô quebrado e dirigiu-se a Lee. Com um falso arrependimento, disse-lhe o quanto lamentava ter destruído completamente a sua ferramenta mágica, da qual ele tanto se orgulhava. Como sempre, o assustado Lee tentou acalmá-la, dizendo que não havia motivo para preocupação, que ela tinha destruído o seu robô, pedindo-lhe que se acalmasse e se sentasse para conversar. Elizabeth estava exausta e disse-lhe irritada que, claro, se sentariam para conversar, mas só depois de o matar. Elizabeth não podia acreditar. Era mesmo isso? Ela já estava no limite e mal conseguia aguentar. Tremia de tensão e exaustão. Seria este realmente o fim para ela, como estava previsto na profecia? Que humilhação perder para um herói tão inútil que nem sequer saiu para lutar com ela. E sem dar mais do que alguns passos, caiu, exausta. O aparentemente impossível tinha acontecido. A invencível rainha demônio, que comandava tudo. O continente dos heróis, sob o seu punho de aço, jazia agora indefeso e derrotado num relvado no meio de uma aldeia de recém-chegados. Parecia um fim ignominioso, mas Lee superou o seu medo e, curioso, perguntou a Elizabeth o que lhe tinha acontecido. Ele nem sequer podia imaginar o problema de que tinha escapado. Ele foi até ela e levantou-a gentil e cuidadosamente pelos ombros. Lee perguntou se ela estava viva enquanto a segurava. No entanto, nunca recebeu uma resposta. Algo estranho começou a acontecer a Elizabeth. Os seus chifres e asas demoníacos desapareceram e derreteram como se nunca tivessem existido. E como toda a sua armadura era demoníaca e sustentada pelo seu poder, também começou a sumir. Lee não entendia o que ela estava a tentar fazer ou se estava a fazê-lo de propósito. As roupas dela estavam a desaparecer gradualmente e, quando não restava nada, era uma visão e tanto. Isso fez com que Lee perdesse a calma e uma boa metade de 1 litro de sangue. Mas no final, ele controlou-se.
A noite estava a chegar, e no continente dos heróis, as noites são frias e perigosas, melhor passá-las em casa do que fora. A manhã chegou, e o relógio já marcava 9h30 da manhã, e Elizabeth ainda estava na cama. Embora Lee não fosse o rapaz mais inteligente da aldeia, ainda assim pensou em colocar grilhões na sua hóspede inesperada para se proteger de eventos imprevistos. Elizabeth finalmente acordou, e a sua surpresa não tinha limites. Por que é que ela ainda está viva? Ela era uma rainha demônio que mantinha o mundo em medo e nunca tinha sido derrotada. Agora, enfrentava uma derrota humilhante e dolorosa. A primeira da sua vida. Ela perguntou-se por que, em vez de aproveitar a oportunidade para a matar, ele a tinha aprisionado. Por que o fez? Para mostrar o seu poder ao mundo inteiro. Ou teria ele outros motivos? Ela estava completamente confusa e já não compreendia este herói estranho. Mas tinha de fazer algo a respeito. Ela começou a reunir a sua força para quebrar as algemas. Reuniu toda a força que lhe restava para uma investida decisiva. E nada, absolutamente nada, aconteceu. E as algemas permaneceram nas suas mãos. Olhou para elas tristemente novamente. Um artefacto de uma classe lendária que ela nunca tinha visto antes. Estava desapontada com tudo o que lhe tinha acontecido. Maldição! Ela tinha-o subestimado. Quanta era o poder que ele estava a esconder, e quanto mais ele tinha. Se ao menos ela soubesse. Ela começou a olhar em volta da sala que a rodeava. Estava cheio de objetos que ela nunca tinha visto antes. Um cavalo de xadrez, um Pokémon, um baralho de cartas. Ela continuou a pensar que estas coisas estranhas não podiam ser simples. Parece que este herói é muito mais maligno e perigoso do que ela tinha imaginado. Ela tinha subestimado. Subestimou-a, profundamente imersa nos seus próprios pensamentos, não percebeu como o tempo se esvaiu. Lee entrou pela porta com um sorriso gentil e doce. Tentou mostrar intenções pacíficas. Perguntou a Elizabeth se estava acordada. Mas, tinha um plano. Elizabeth estava cautelosa. Encontrou-se com ele, dizendo que, se ele quisesse matá-la, não esperasse que ela implorasse por misericórdia. Ao mesmo tempo, Lee pensava que a rainha demônio era mesmo assustadora, mas esta era a sua única chance de sobreviver. Ele tinha mesmo de usar isso. Lee perguntou-lhe se ela preferia conversar em vez de matar. Depois, reparou nas algemas nas suas mãos. Oferecendo-lhe comida, ele justificou por que a tinha algemado apenas como medida de precaução, porque ela parecia tão assustadora e ele não conseguiu evitar. Depois, justificou-se, dizendo que ela podia ter entendido mal e que não queria dizer aquilo. Ela não era assustadora, mas sim formidável. Elizabeth não fazia ideia do que ele falava. Ela olhou para ele, confusa. Lee garantiu que era um mal-entendido. Ele iria desbloquear as algemas já e poderiam conversar com calma e sem tensão. Entretanto, da perspectiva de Elizabeth, as coisas pareciam assim. Ela achava que Lee era astuto e insidioso. Ele fingia estar arrependido pelo mal-entendido no início. Ele achava engraçado ela pensar que podia desafiar um herói. Ela sentia que para sobreviver, teria de fazer tudo o que ele dissesse, senão ele a destruiria. Ela olhou para ele, perguntando-se como ousava ameaçar a rainha dos demônios. Lee foi até lá e libertou as algemas. Ele esperava que, ao libertar as algemas, mostrasse que não tinha más intenções. Elizabeth pensou que a situação era desfavorável para ela. No entanto, personalidades fortes sabem quando obedecer e quando manter a posição. Ela decidiu obedecer agora, mas planeava fazê-lo pagar e arrepender-se da sua arrogância depois. Lee não entendia o que se passava, então só lhe disse para descansar, e foi para o canto da sala, assustado, tendo tempo para pensar. Lee pensou que todos se perguntariam por que não matou a rainha demônio quando ela estava inconsciente. Afinal, neste mundo de espadas e magia, é completamente normal para ela, como rainha demônio, ter a possibilidade de ressuscitar. Matar galinhas e peixes para sopa é uma coisa, mas como poderia ele matar uma pessoa? No entanto, na sua mente, resolver o conflito entre o herói e a rainha demônio não exige necessariamente uma batalha e morte. Desde que ele consiga, não representará qualquer ameaça para ela e tornar-se-á amigo dela. E poderão continuar a viver felizes para sempre. Distraído, ele ficou visivelmente entusiasmado com os planos, o que Elizabeth viu como mais uma zombaria dela.
Lee olhou para os restos do seu fiel amigo na mesa. Comentou tristemente que confusão ele tinha virado. Elizabeth ainda estava sentada na cama, tentando parecer o mais submissa possível quando viu Lee segurando o seu robô mutilado. Ela perguntou-lhe se era a sua arma mágica mais poderosa. Ela esperava que fosse a sua ferramenta mais forte e que o facto de a ter destruído não lhe permitiria criar uma nova, e que deveria apenas esperar pelo momento certo para se vingar. Lee respondeu que não era uma ferramenta mágica. Era só algo que ele criou quando vivia aqui. Ele fez isso só porque estava entediado. Recentemente, Elizabeth ouviu o que queria e entendeu tudo à sua maneira. Ela já tinha começado a sonhar com o que faria com este herói. Ele sonhará com a morte, mas será um sonho não realizado para ele. Desta vez, ele ficará desamparado sem seus truques mágicos. Ela, sem algemas, pode usar a magia do abismo para recuperar rapidamente sua força perdida. Agora, ela achava que ele tinha perdido a proteção do seu mais poderoso instrumento mágico. Era como perder o braço direito. O equilíbrio de poder estava agora do lado dela. Elizabeth estava prestes a iniciar o seu plano, mas apenas disse em voz alta que lamentava pelas coisas que tinha quebrado. Lee nem sequer se virou para ela e não viu o que estava a acontecer atrás dele. Estava a remover descuidadamente o cartão de memória do Wonkai. Assegurou a Elizabeth que estava tudo bem e que não era nada de especial ela ter partido o seu robô. O cartão de memória sobreviveu. Elizabeth achou que era a hora certa para destruir o herói lendário. Já tinha começado a reunir forças para o ataque, e Lee, sem suspeitar, disse que o corpo podia ser reparado. Rapidamente abriu uma gaveta com 6 robôs novos e desativados que tinha feito antes, então ela não devia preocupar-se. Ele tinha tudo sob controle. E sorriu, satisfeito por não ter perturbado o seu convidado tanto quanto pensava. Chocada e desiludida, Elizabeth não entendia como isso era possível. Mal derrotara um robô, e agora havia mais 6. Isso fez com que ela quisesse desistir. Entretanto, Lee cuidadosamente retirou um dos robôs da prateleira, sem perceber nada de especial, inseriu um cartão de memória e ativou-o. Wonkai regressou à vida. Lee disse a Elizabeth que era divertido ter um companheiro. No entanto, ele às vezes é traquinas, por isso só o liga em casa. Wonkai estava feliz por estar de volta e saltitava à volta do seu dono. Do ponto de vista de Elizabeth, a conversa despreocupada de Lee estava cheia de zombarias e ameaças, e este robô zangado não lhe dava tranquilidade. Ela sentou-se impotente na cama. Simplesmente não podia ser. Elizabeth estava assustada e não sabia o que fazer. Todos os seus planos estavam arruinados, não tinha como vencer tantos robôs. Robots. Ela estava em desespero. Depois, um cheiro chegou até ela. Um cheiro incrível. Nunca tinha cheirado nada assim antes. Ela afastou os pensamentos tristes e perguntou a Lee o que era aquilo. Como demônio, estava habituada ao cheiro de fumo, sangue, morte e cadáveres. Mas este cheiro era novo e agradável para ela. Lee disse que quando ela desmaiou, decidiu cozinhar-lhe alguma comida para a aquecer. Ele achou que ela estaria certamente com fome, por isso decidiu ser proativo. Colocou à sua frente uma tigela de papas simples com carne e bolinhos simples. Pareciam ótimos e cheiravam bem também. Elizabeth olhou para a comida e disse que só os fracos precisam de comida para viver. Há muito tempo que ela tinha alcançado um estado transcendental em que já não precisava de coisas como comida. No entanto, ver e cheirar a comida que Lee preparou para ela não deixou hipótese. Ela começou a perceber que não conseguia resistir a este desejo avassalador. Elizabeth já não conseguia desviar o olhar. Toda a sua atenção estava focada na comida. Ela começou a engolir a saliva. Não conseguia resistir. E agora o seu estômago começou a roncar. Estava envergonhada da sua fraqueza perante o seu inimigo jurado. Perguntava-se como podia ter se rebaixado tanto. Lee estava certo de que resolver conflitos com comida deliciosa funcionaria. Ele mencionou que preparou tudo com vegetais e grãos que cultivou. Tudo natural. Ele convidou Elizabeth a experimentar. Ela pegou no garfo com desconfiança e aproximou-se dos tentadores bolinhos, sem saber o que a aguardava. Estaria esta comida envenenada ou não? Elizabeth estava hesitante. Finalmente, ela decidiu-se e levou o primeiro bolinho aos lábios. Deu a primeira dentada, mas não fez qualquer expressão. Depois mais um. Não havia absolutamente nada no rosto dela.
Não estava nada claro se ela gostava ou não. Lee estava confiante nas suas habilidades culinárias e na comida que tinha preparado, mas questionava-se se seria suficiente para uma rainha demônio do seu estatuto. Será que ela apreciaria uma refeição ao nível de um iniciante de aldeia? Ele estava muito preocupado se ela iria gostar. Embora Elizabeth não mostrasse qualquer emoção, o garfo falava por ela e os bolinhos desapareciam do prato um a um. E então ela colocou o último bolinho na boca e sorriu de prazer. A cada dentada, o recheio suculento de carne explodia como fogo de artifício na sua boca. Os ingredientes naturais e saborosos com que os bolinhos eram feitos também tinham uma alta concentração de energia mágica. Ela podia senti-lo. Estava mais satisfeita do que nunca. Elizabeth percebeu que há muitas coisas boas no mundo. É tão delicioso que até ela, a rainha demônio, não resiste e engole o último pedaço. Sentimentos incríveis de prazer e felicidade preencheram-na, e ela não podia adiar este momento por mais tempo. Engoliu a última dentada. Mas algo estava errado. Sentiu-o imediatamente. O que era aquilo? Uma sensação de ardor e queimadura encheu-a. Depois do último pedaço de bolinho, lágrimas começaram a aparecer nos seus olhos. Até o seu coração sentiu e começou a bater incrivelmente rápido. Era como se um vulcão de sabor e fogo tivesse explodido dentro dela. Ela não conseguiu conter a sua exclamação. Os bolinhos estavam tão picantes que ela não conseguia aguentar. Mas eram deliciosos e, no início, ela não sentiu o amargor. Mas depois o fogo era abrasador como o inferno. Mal se aguentando, Elizabeth perguntou o que ele tinha colocado na comida. Lee ficou bastante chocado. Explicou que tinha adicionado apenas um pouco de malagueta ao seu gosto. A rainha demônio não aprecia comida picante. Elizabeth mal conseguia respirar, e percebeu que ele não tinha boas intenções e que este herói maligno a tinha aprisionado apenas para realizar os seus doentios experimentos. Porém, Lee via as coisas de outra forma e tinha uma solução. Sugeriu que experimentasse só a sua especialidade: papas. Com um sorriso, ele começou por lhe contar a composição da papa. Acrescentou ovos e carne de porco magra. Lee tinha a certeza de que a papa iria reduzir o calor e acalmar o fogo na sua boca. Elizabeth olhou para ele com desconfiança e raiva. Que patife astuto ele é! Primeiro a alimenta com veneno numa mão e depois oferece-lhe o antídoto com a outra. Ela pensou que ele estava a brincar com ela com uma mão. Não há uma explicação lógica para isto. Era tudo muito estranho. Sentia-se muito desconfortável. Mas não conseguia ignorar o fogo que ardia na sua boca. Pegou numa colher e serviu-se de um pouco de papa. Ela levou-o à boca para apreciar o sabor antes de o provar. E finalmente, provou-o. Nem sequer conseguiu perceber o que estava a sentir no início. Num instante, ela já estava nas nuvens de felicidade. Este incrível contraste de sabores encheu-a, despedaçou-a e depois voltou a juntá-la. Foi incrível. Sentia-se como se fosse um anjo resplandecente. Lágrimas de felicidade e prazer começaram a escorrer dos seus olhos. Olhos que nunca antes tinham chorado. Era tão bonito. Estes sentimentos preenchiam-na tanto que ela se sentia tão tranquila e confortável. Um conforto infinito preenchia-a. Ela não podia e não queria parar neste caminho. Estes sentimentos mudaram-na completamente. Cada molécula do seu corpo e mente. Agora, a tarefa de dominar o mundo e escravizar todos, a luta entre a rainha demônio e o herói. Tudo isso já não fazia sentido para ela e não a incomodava de todo. De todo, parecia que todos os seus problemas, sofrimento, raiva e ódio estavam a desaparecer. Estava a libertar-se de toda essa negatividade e ia viver uma vida despreocupada. Mas tudo aconteceu porque ela percebeu quão insignificante ela é. Como um grão de areia numa enorme praia. Quão pequena ela era em comparação com o universo que tinha descoberto. Elizabeth sentou-se ali, cheia de sabedoria e conhecimento. Ela era agora uma rainha demônio de um nível novo. Inacreditável, ela entrou numa nova dimensão ao comer sob dois estímulos extremos. Os seus poderes aumentaram muito. Ela sentia isso. Elizabeth sentou-se na cama e olhou para Lee atentamente. Ela disse-lhe para não fingir e perguntou-lhe o que ele realmente queria. Ela tinha muitas suspeitas sobre ele. Lee perguntou-lhe simplesmente e com um sorriso o que ela achava.
Seriam capazes de realizar uma experiência juntos para descobrir se era possível um herói e uma rainha demônio coexistirem pacificamente. Da parte de Elizabeth, ela pensou que tinha percebido as suas verdadeiras intenções. Ele é um herói doente e maligno. Ele ameaça-a dizendo que ela é a única neste mundo digna de ser o objeto da sua pesquisa. Ele irá ajudá-la a tornar-se mais forte para que ela possa derrotá-lo. Ela pensou que ele iria brincar com ela como se fosse uma boneca experimental. Lee não entendia o que estava a acontecer com a expressão dela. Ele perguntou se ela se importava se ele continuasse a cozinhar pratos deliciosos. Elizabeth estava furiosa. Ela pensou que era melhor morrer do que ser envergonhada. Ela era a rainha dos demônios. Ela não podia permitir isto. Como se atrevia ele a zombar dela, e a dizer-lhe que a ajudaria a tornar-se mais forte se ela quisesse, e depois esperar que ela tentasse derrotá-lo. Que maníaco doente! No entanto, superando as fantasias, ela exalou calmamente e disse em voz alta: Esquece. Lee não entendeu o que se passava. Será que ela ainda o mataria? Ele estava assustado. Nada estava a correr exatamente como planeado. Ele ficou ali, sem saber o que se passava, e Elizabeth subiu para a cama, levantando ainda mais questões. Depois, ela subiu na cama, olhou para ele e disse: Ouve-me. Como se ele tivesse opção. Ela disse-lhe que poderia aceitar os seus termos, mas ele devia saber que não fazia isso por medo, mas por querer alcançar o auge do poder. Lee estava completamente perdido no que estava a acontecer. Perguntava-se por que razão ela deveria ter medo dele. Mas ela era a rainha dos demônios. Ela tinha o poder de fazer o que quisesse. Algo estava errado aqui, e ele não entendia o que era. Lee perguntava-se como poderia compreender esta criatura estranha. Elizabeth continuava a enfurecer-se e a garantir-lhe que não pensasse que ela iria baixar a cabeça e ser submissa a ele enquanto vivesse aqui. A honra dela como rainha dos demônios nunca deve ser humilhada. Humilhada, com uma expressão assustadora no rosto, ela continuou a avisá-lo que, se ele a desobedecesse, ela o faria pagar e o destruiria, mesmo que tivesse de sacrificar tudo para o fazer. Lee simplesmente desistiu nas suas tentativas fúteis de compreender tudo. Ele disse que compreendia tudo. Ele só quer tentar dar-se bem com ela. Mas o olhar nos olhos de Elizabeth deixava claro que ela não acreditava nele e não ia confiar nele. Ela gritou que, se ele quisesse explorar, podia vir e tentar. O pobre Lee apenas levantou as mãos em rendição. Elizabeth ainda disse que se houvesse algo delicioso, ela queria tudo. O fraco de vontade. Lee simplesmente respondeu que era um escravo e entendeu. E a lendária espada alfa foi simplesmente abandonada e ficou presa no tronco de lenha. Que herói sem coluna vertebral ele se revelou desta vez. Passou um ano. Lee cortava lenha com a espada lendária. Tronco após tronco, ele já tinha cortado uma pilha considerável. Enquanto pensava: o que fazer? As coisas complicaram-se muito no último ano. Lee lembrou-se que desde que a rainha demônio invadiu a aldeia dos recém-chegados, ela quebrou a barreira protetora. Portanto, o tempo aqui gradualmente se sincronizou com o mundo exterior. A sincronização do tempo não é o problema. O problema é que, sem a proteção da barreira, a aldeia dos principiantes perdeu completamente a sua função principal. Estava agora completamente aberta e vulnerável à selvageria que a rodeava. E monstros que ele nunca tinha visto antes começaram a aparecer nas proximidades. Lee continuou a cortar lenha e a empilhá-la com cuidado. Pensava nas vantagens de ter uma rainha demônio a viver em sua casa. Ela mantinha os monstros longe. Mas a questão continuava: o que faria quando ela saísse? Como sobreviveria? Então, foi interrompido pelo grito de Elizabeth do quarto, dizendo que era hora de almoço. Por que ele ainda não estava pronto? Lee respondeu rapidamente que estava a caminho e estaria pronto dentro de 1 minuto. Que vida para um herói! Lee percebeu que não tinha escolha. A presença de Elizabeth era a chave para a sua segurança, por isso tinha de mantê-la o máximo de tempo possível. No entanto, ao longo do ano, Elizabeth mudou um pouco, e havia uma razão para isso. Entretanto, Elizabeth estava no sofá em frente à televisão, a comer o 6º pacote de batatas fritas seguido. Estava fora de forma. A comida deliciosa e a televisão tinham feito o seu trabalho, derrotando mais heróis em todos os mundos e dimensões do que Elizabeth poderia imaginar. Coberta de migalhas, Elizabeth não parava. Ela não gostava muito dos programas na televisão, então, pediu a Lee se ele podia ligá-la a um novo canal.
Lee estava a levar o prato acabado de preparar da cozinha. O jantar estava quase pronto. Ele disse que, após o sistema falhar, só este canal funcionava e não havia nada que ele pudesse fazer. O almoço estava quase pronto. Insatisfeita, Elizabeth começou a levantar-se do sofá, que rangeu sob o seu peso. Ela pediu a Lee para esperar por ela, mas em vez de se levantar, começou a preparar um feitiço. Pequenas asas demoníacas começaram a formar-se em faíscas de fogo cor-de-rosa, e depois prenderam-se às costas de Elizabeth. Em vez de ir para a cozinha, ela simplesmente conjurou as asas e usou-as para voar até a mesa e continuar a comer as suas batatas fritas. Ao passar por Lee, perguntou que tipo de veneno eram aquelas batatas fritas. Parece-lhe que quanto mais as come, mais preguiçosa se torna. Ela pensava que, sob o disfarce de comida saborosa, ele a envenenava para a enfraquecer. Lee, já exausto, disse-lhe apenas que as batatas fritas são calóricas e, com as outras comidas que ela come em excesso, fazem-na engordar. Ele estava muito cansado. Primeiro, ele cortou lenha a manhã toda, depois correu imediatamente para fazer o jantar. Elizabeth perguntou-lhe novamente: gordo? O que é gordo? Ela começou a olhar para a sua barriga inchada. Em seguida, começou a verificá-la com a mão. De facto, as dobras eram bastante grandes, mas ela já conhecia a solução. Ela começou o feitiço novamente e, sob a influência da sua magia, começou a perder a gordura que tinha acumulado ao longo do último ano. Lee apenas assistia maravilhado à distância. Ela conseguiu, magicamente, transformar toda a gordura de um atributo negativo em grande poder mágico que agora a sobrecarregava. Elizabeth agiu como se nada tivesse acontecido, apenas dizendo a Lee que tinha convertido a gordura em poder mágico. Os olhos de Lee ficaram esbugalhados. Ela podia usar a sua magia, afinal. Sentaram-se juntos para almoçar. Elizabeth estava satisfeita e perguntou a Lee como se sentia por ela ter desfeito mais um dos seus truques. Lee já sabia o que dizer, então apenas concordou, riu e convidou-a a começar a refeição. Elizabeth estava muito feliz. Ela gostou do que viu na mesa, adorou os pratos que o Lee preparou e disse-lhe agradecida que o jantar de hoje estava incrível. E ela começou a devorar tudo na mesa com uma rapidez incrível. Lee só teve tempo de pedir que acalmasse. Ele disse cansado, que se não fosse suficiente, ele cozinharia mais. O almoço não é uma competição para ver quem come mais. Ele achava cansativo viver com um demônio insaciável. Elizabeth via as coisas de outra forma e perguntava-se o que ele queria dizer ao pedir para comer devagar. Parecia-lhe que ele estava a zombar dela, como se fosse um porco que não comia rápido o suficiente e estava a ganhar força para a batalha com ele. Enquanto Lee ia buscar a sobremesa, ela bateu na mesa indignada. Ela gritou que já chega. Está farta deste ridículo. Não vai tolerar que ele a trate como um porco. Ela já planeou enfrentá-lo 10 vezes este ano, mas agora falava sério. Farta, cheia de energia, pronta para lutar, até a morte. Mas o Lee pegou um doce, do gelo, pudim de morango, da Liz, sobremesa preferida, e ela esqueceu. Sobre raiva, ela tinha um momento atrás. Este perfeito. O pudim era tudo o que importava. Para ela agora, e ela concordou. Ade a briga. Até mais tarde, ela disse a Lee para dar o pudim a ela rapidamente. Lee pensou. Este demônio foi felizmente fácil de lidar. Desde que ele lhe prepare uma refeição deliciosa, pode acalmá-la a qualquer momento. Foi realmente um ponto a favor dele. Entretanto, em algum lugar distante, longe do herói, Lar Combate, estava a acontecer. Um velho guerreiro e uma rapariga estavam a fugir de vários fantasmas, que os estavam a perseguir. Os fantasmas usavam máscaras e capas com capuz. Estavam a capturar as suas vítimas. Um deles saltou inicialmente sobre o velho guerreiro. Ele lançou um encantamento. Relâmpago. Voou em direção aos fugitivos e, quase os apanhava. Eles, os sujeitos, o fantasma falou mais e enfiou a mão em a fenda de relâmpago negro. Uma jaula de relâmpago negro cercou os fugitivos. Já não podiam fugir. Aqui, tinham de aceitar a possível última batalha com esses fantasmas.